Gênesis, capítulo 50, a partir do versículo 18, diz assim a palavra do Senhor: Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Dele quem? Alguém sabe? Quem sabe? Isso, de José. Isso. Prostraram-se, né? Os irmãos de José prostraram-se diante dele. Dele quem? Diante de José. E disseram: Eis-nos aqui por teus servos. E José lhes disse: Não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Quem crê que estas são palavras do Senhor para a nossa vida, faz um sinal assim? Amém? Quem fez esse sinal pode expressar esta fé aplaudindo esta palavra. Glórias a Deus! Aleluia, Jesus! Obrigado, Senhor, por tuas palavras. Amados, podem sentar-se. Aleluia! Meus queridos, hoje eu vou começar com um título para esta mensagem. E o título é esse aqui, ó: Circunstâncias mudam, mas o propósito não. Entenderam isso? Sim, porque desde já o Senhor já vai colocando a igreja no sentido, na direção que Ele quer que a gente tome. Então, vejam bem uma coisa. A maioria dos cristãos, eu digo assim porque sinto que realmente é a maioria dos cristãos interpreta as circunstâncias em que eles estão vivendo como se fossem uma prova de que os propósitos de Deus em suas vidas estão ou não fazendo sentido. Explicando melhor, se tudo estiver como você pensa que deve estar, então os propósitos de Deus estão, ok, tudo certo. Mas se por acaso você estiver passando por uma dificuldade, então é como se os propósitos de Deus estivessem longe de você. E isso não é uma verdade. E a tua fé não pode depender do que você está passando agora. Circunstâncias ruins ou sofrimentos sempre fizeram parte da vida de todos aqueles que estiveram alinhados com os propósitos do Senhor, inclusive os que cumpriram integralmente os propósitos do Senhor em suas vidas. Mas a gente tem uma dificuldade muito grande de entender essas coisas. Então, olha aí o caso de José. Vou pedir para voltar, Isaac, no versículo 18, porque a gente lê aí que depois vieram também os seus irmãos e se prostraram diante dele. Porque nessa situação, ele, José, já era o governador do Egito, já ocupava uma alta posição naquele lugar, no Egito, onde todos estavam naquele tempo. Mas estes irmãos, que nesta ocasião se prostraram diante de José, há tempos atrás, ou seja, há 39 anos antes, 39 anos atrás, haviam, por inveja, vendido José como um escravo para mercadores medianitas. Na verdade, o plano deles era matar José. Mas um deles lá disse: olha, não é o caso de matar, está passando ali os mercadores, vamos então entregar para eles esse cara que só atrapalha a vida da gente. A gente forja aqui uma morte qualquer, leva a túnica dele suja
em sangue de animais, e o pai vai pensar que ele morreu mesmo e foi estraçalhado por um animal e pronto. Olha o que fizeram com José. E José é levado para o Egito, onde foi trabalhar na casa de um homem da alta corte do Egito chamado Potifar. E aconteceu que a mulher de Potifar deu em cima dele. Foi um assédio pelo qual José teve que passar. E todos já devem saber aqui que ele não cedeu. E por não ter cedido, foi vítima de uma trama que ela mesma forjou, né, que ela inventou para acusar José. E por causa disso ele vai parar numa prisão com 17 anos de idade e vai ficar lá durante 13 anos. Então, amados, ouçam bem. As circunstâncias diziam cadeia, mas o propósito de Deus dizia palácio. Quem está entendendo essa palavra? Amém? Então nós não podemos basear a nossa história, nós não podemos alicerçar a nossa fé em cima daquilo que nós estamos vivendo agora. Por quê? Porque ouçam bem o que tanta gente não entende. E essa é uma razão pela qual as pessoas em geral procuram as igrejas. É muita gente procurando igrejas para eliminar os seus sofrimentos. Eu sei que ninguém gosta de sofrer. Eu não gosto também, e nem estou tentando vender a ideia aqui de que você deve buscar sofrimentos para ser feliz, né? Nem pareceria que teria muito sentido. Não é isso. Mas entendam bem uma coisa, amados. O sofrimento faz parte. Eu quero dizer que a igreja, ela não existe para esta função. A função de eliminar as tuas lutas, eliminar as tuas angústias, eliminar os teus sofrimentos. Ainda que tudo isso pode ser encontrado na igreja. Afinal de contas, Jesus está onde 2 ou mais estiverem reunidos em seu nome. Quem crê nisso? Então Jesus está aqui, e Jesus cura. E se Jesus cura, uma situação de enfermidade pode mudar. Jesus liberta. E por isso a situação de um viciado, em seja lá o que for, também pode mudar. Jesus perdoa. Então, a situação daquele que não tem salvação hoje, certamente pode mudar. Amém, amados? E Jesus ensina. Então, certamente, aquele que se encontra perdido, pode se encontrar e pode ganhar uma direção nova para a sua vida. E todas essas coisas podem acontecer no meio da igreja. Mas a função da igreja é formar discípulos. E formar discípulos para que eles possam cumprir o propósito que Deus determinou para a vida de cada um deles. Eu quero saber se você já entendeu isso. Quero saber se tudo que você já viveu, que você respirou no Evangelho, já te trouxe no entendimento, dentro do teu coração, a ideia de que você não veio para este mundo, que Deus não te colocou aqui simplesmente por acaso, para que você vivesse por viver, para que você fizesse coisas sem sentido, para que você não tivesse papel nenhum onde você está, para que você não fosse importante para os teus familiares, para os teus amigos, na congregação que você participa. Eu quero saber se você já entendeu, como Davi colocou lá no Salmo 139, que a sua história estava toda escrita num livro de Deus antes mesmo de que ele pudesse ser chamado de feto. Quero saber se você se lembra do que está lá em Efésios, que diz que antes da fundação do mundo nós já éramos conhecidos pelo Senhor.
Quero saber se você lembra de Romanos 8, 28, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, que amam a Deus, mas também que estão alinhados com o seu propósito. Então, meus queridos irmãos, nós precisamos definitivamente entender que Deus tem propósitos para a nossa vida. E mesmo que você ainda não saiba qual é este propósito, eu quero que você entenda que o Senhor vai te formando, que o Senhor vai te preparando, que você vai passando pelas circunstâncias, ainda que difíceis, para que finalmente você chegue no lugar onde Ele quer que você chegue. Por isso não é razoável procurar as igrejas para se livrar dos sofrimentos. Olha o que Jesus diz lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, no versículo 27. Já está aí na tela. Jesus fala assim: pois qual é maior? Por que Jesus começa falando isso? Porque dois irmãos, discípulos de Jesus, parte do corpo de apóstolos, ou seja, dois dos principais, dois dos primeiros a serem chamados para fazer parte, dos principais de Jesus, Tiago e João, estavam lá disputando quem haveria de ser o maior no reino de Deus. Por isso Jesus tem que dar essa explicação. Os dois irmãos chegaram ao ponto de pedir que sua mãe fosse falar com Jesus, a fim de que Jesus colocasse os dois meninos lá no reino, um sentado à direita e o outro sentado à esquerda de Jesus. O que na verdade eles queriam saber é quem teria mais autoridade no reino de Jesus. Isso até porque nem eles compreendiam bem o que era este reino. Eles entenderam depois, mas naquele momento não. E Jesus está dizendo, viu, qual é maior? Quem está na mesa ou quem serve? Porventura não é o que está na mesa? Então, eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve, versículo 28. E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Esse é um versículo que a gente não coloca muito foco. Mas olha para ele. Olha o que Jesus diz. Olhando para aqueles discípulos que estavam ali com ele, Jesus está dizendo assim: vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas aflições, nas minhas tentações, nas minhas provações. Então, é na hora de uma provação, é na hora que você nem está entendendo por que está passando por certas coisas, é na hora do sofrimento, é na hora da dor. Estou falando tudo isso para ficar bem claro, que você será visto como um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, porque segundo o que ele diz, o verdadeiro é aquele que permanece com ele nas aflições. Todos aqui devem saber de alguém que estava firme nos caminhos do Senhor, que serviam ao Senhor num certo ministério, numa certa igreja, não importa, e que de repente tiveram que enfrentar uma situação bastante complicada, adversa, difícil. E justamente nessa hora que eles fizeram, agora não quero mais ficar com Jesus. Agora já não está mais me interessando isso não, porque olha a minha vida como é que está. Então quero repetir o título. As circunstâncias, essas que você está vivendo agora, seja boa, seja ruim, saiba disso, é uma grande verdade. Elas mudam, mas o propósito que Deus tem para a vida de cada um de nós, essas nunca vão mudar. E quanto ainda tem que ser enfrentado? Quantas circunstâncias diferentes das que você já viveu até hoje, você ainda vai ter que viver, para que muitas vezes, através delas, você possa chegar ao lugar que Deus tinha preparado, que Deus tem preparado para você. Então, olhando para o José, a gente vê que tem enfrentado tudo aquilo, irmãos, pensa bem. Ficar um dia em prisão é terrível, agora ele fica 13
anos injustamente naquele lugar. Era algo dificílimo de ser enfrentado. Mas qual era o propósito de Deus na vida dele? Que ele fosse um libertador do seu próprio povo. Muitos não conseguem entender que vão passar pelo que passam, porque Deus quer de você algo maior que você agora não está entendendo. Mas entendam estas verdades. É no deserto que Deus forma líderes. Foi o que aconteceu com Josué. Josué substituiu Moisés. Mas onde ele foi formado? Se não caminhando no deserto. Se nós estivéssemos no lugar dele, a gente ia falar, meu Deus, mas como é que pode eu ter que passar esse povo burro? Esse povo cabeçudo, que eu não sou assim. Eu não fiquei com medo de gigante. Eu não quis voltar para trás. Quem quis foram eles. Agora eu estou tendo que caminhar no deserto aqui. Olha as circunstâncias. O que ele poderia ter feito, o que você faria num lugar desse? É como eu te perguntar o que você está pensando daquilo que você está vivendo agora. É como se eu te perguntasse se o que você está vivendo agora, seja bom, seja ruim. Porque você pode estar vivendo coisas ruins, mas tem coisas boas na tua vida também. A gente tem uma mania de olhar só para aquilo que não está bom, só para aquilo que nos faz sofrer, mas a gente esquece de tanta coisa que o Senhor já nos deu, do lugar onde a gente está. Então, meus amados, seja lá o que for que você está vivendo, para onde quer que você esteja olhando agora, que se relaciona ao que você está vivendo, será que você pode entender que Deus nunca perdeu o controle da tua vida? Fala para o irmão aí do lado, não perdeu. Nunca perdeu. O Senhor nunca perdeu. Quem se perde muitas vezes é a gente. Quem quer abandonar o caminho da fé quando as coisas não ocorreram como a gente planejou, quem é que faz isso? É a gente. Mas Deus sempre permanece. Deixa eu te falar uma coisa, é na caverna que Ele molda os verdadeiros guerreiros. Foi isso que aconteceu com Elias. Elias guerreou contra 850 profetas de deuses falsos no seu tempo, no tempo de Acabe e Jezabel. Ele venceu aquela batalha, mas ele pensou que depois daquilo, agora ninguém vai poder comigo, ninguém vai poder discutir comigo. Agora é que eu quero ver, depois dessa grande vitória é que eu quero ver como é que as pessoas vão olhar para mim. Mas sabe o que aconteceu? Bem diferente do que ele pensava. A rainha Jezabel deu ordem para que o perseguissem. E de repente ele tem que tomar uma atitude. Qual foi? Perna para que te quero. Corre para o deserto, entra numa caverna e lá dentro ele pede a morte. Ele diz para o Senhor, Senhor, não tem sentido nenhum a minha vida. Eu pensei que estava fazendo alguma coisa importante. Eu pensei que estava sendo usado do jeito certo. Mas olha aí onde é que eu estou. Então faz o seguinte, Senhor, me mata, porque nada mais faz sentido para mim. Eu sei que tem gente que pode até não ter chegado num nível tão alto desse pedindo a morte, mas com certeza já chegou ao ponto de perguntar para Deus, por que eu estou aqui? Por que eu cheguei até esse lugar? Por que estou tendo que passar por esses desafios todos? Por que quando eu penso que a coisa vai virar,
que eu realmente vou chegar naquele lugar onde eu vou poder demonstrar a tua glória. Pensamento errado, né, irmãos? Porque quem falou que Deus quer mostrar a glória dele através da sua? A glória que Deus te dá pode revelar a glória dele. Mas isso não quer dizer que o teu sofrimento também não revele. Porque é justamente nas horas em que as pessoas vão olhar para você e veem em você alguém que, apesar de estar enfrentando as situações mais complicadas da vida, você está sendo contrariado, você é traído, você é abandonado por quem você achava que estava contigo, você não é bem entendido, mesmo se esforçando tanto para explicar os teus raciocínios, você não é entendido. Você é muitas vezes desprezado, desconsiderado, largado. Mas é justamente nessas horas, que as suas atitudes vão revelar se dentro de você tem o mesmo espírito que tinha em José. Quem está me entendendo? Porque o espírito que tinha em José é o seguinte: os irmãos agora estão lá prostrados diante dele. Aqueles irmãos, aqueles lá, 39 anos antes, a situação, a circunstância na vida dele era muito diferente. Ele num buraco, largado, desprezado pelos irmãos. Agora, ele está no trono do país para onde foram os irmãos mendigar alimentos, comida, para sobreviver. O que eu acho muito importante para a nossa vida, irmãos, queria até pedir para voltar um pouquinho aqui em Gênesis, capítulo 50, no versículo 18, né? Ali no finalzinho, os irmãos dele falam assim, eis-nos aqui por teus servos, né? Bom, a coisa mudou bastante, a circunstância mudou. Mas o propósito de Deus para a vida de José foi cumprido aí, mas era já um propósito para a vida dele quando ele foi desprezado pelos irmãos. Muita gente não entende isso, mas José dá uma grande lição para mim e para você. Olha bem lá o versículo 19. Ele diz, o versículo 19, ele diz assim: e José lhes disse, não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus. Irmãos, isso falou muito forte no meu coração. Porque quem de nós, no lugar dele, nessa oportunidade de virar o jogo, de olhar de cima para baixo para cada um deles e dar aquele nobre discurso do tipo, tá vendo, seus ordinários? Vocês lembram o que vocês fizeram comigo? Seus marditos, seus irmãos de meia tigela, seus pataca de irmão. Você acha que eu esqueci de tudo que vocês fizeram comigo? Você acha que eu não estou lembrando do dia que vocês estavam lá, eu no buraco, e vocês lá planejando de que jeito vocês iam me matar? Quer saber o que eu senti quando eu estava na carroça dos mercenários indo para o Egito? Quer saber o que eu senti quando eu estava lá na casa de um cara chamado Potifar, um grandão lá do Egito, e a mulher dele deu em cima de mim, e eu, para honrar o nome do Senhor, tive que fugir? Eu não cedi. Quer saber, seus ordinários, que eu senti? Ele poderia se vingar naquele momento. Ele poderia simplesmente dar um tapa de cima para baixo. Mas ele não deu tapa nem de cima para baixo e nem de baixo para cima. Ao contrário disso, ele disse, calma, gente. Calma aí, meus manos. Está tudo bem. Está tudo bem. Se você voltar uns versículos antes, eles tiveram a capacidade de, estando com tanto medo do José, depois que o pai deles morreu, Jacó, aí eles pensaram assim, cara, agora lascou. Porque é o seguinte, o José
estava maneiro com a gente, porque o nosso pai estava vivo, mas agora que o pai morreu, velho, sei não, eu estou sentindo que ele agora vai se vingar. Nós temos que fazer alguma coisa. E sabe o que eles fizeram? Está nos versículos anteriores, aí acho que 16, 17, fala assim, viu, vamos falar para ele que o pai, antes de morrer, né, mandou dizer que era para ele perdoar nós. Falar que o pai mandou, que aí vai mexer com ele. E eles fizeram isso mesmo. Eles foram lá e falaram, é o seguinte, mano, o pai, Jacozinho, nosso pai, falou para você perdoar nós. E assim, é interessante. Volta aí, Isaac, quero passar por isso aí, sentir agora. Enviaram, lá, pode ir, isso, 16, ó. Portanto, enviaram a José dizendo, teu pai mandou antes da sua morte, dizendo, vai no 17, assim direis a José, perdoa, rogo-te a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus, do teu pai. E José chorou, está tudo bem. Mas não tem lugar nenhum da Bíblia que diz que Jacó realmente mandou dar esse recado para José. Nada. Tudo indica que foi uma invenção deles mesmo para tentar livrar a pele deles. Mas não precisava. Não precisava. Porque José não é como muitos de nós. Não é como aqueles que têm um desejo, mesmo assim um desejo assim, meio gospel, sabe, uma vingançazinha de leve, que a gente tem isso. Jesus não ensinou isso para nós. Jesus sempre disse que o que importava não era exatamente o lugar em que nós ocupávamos no reino, mas era o lugar que o reino ocupava dentro de nós. Quem está entendendo? Porque se o reino de Deus ocupa um lugar importante no teu coração, o teu coração tem que ser quebrantado ao ponto de perdoar e não jamais querer se desforrar, né? Se vingar. E José, ele chorou, depois no 18 a gente já viu o que ele falou, e depois no 19 ele fala assim, viu, você está pensando que eu sou Deus? Eu não sou, eu não estou no lugar de Deus. Sabe, amados, essa palavra mexeu muito comigo. Eu fiquei pensando quantas pessoas acabam querendo ocupar o lugar de Deus. É como se eles pudessem determinar o fim dos seus desafios, dos seus sofrimentos, dando ordens para Deus. Assim é aquele que procura uma igreja e a oração de um pastor, seja ele qual for, pode ser o mais bonzão de todos, não estou falando de mim não, mas que vem e diz, pastor, vai orar por mim porque meus problemas vão acabar. Aquelas pessoas que não perdem oportunidade de devolver o tratamento que receberam, que não conseguem quebrantar o coração para perdoar de verdade, fazer igual José fez. Calma, gente, fique em paz. Mas, você acha que eu sou Deus? Isso aí é com Deus, não é comigo não. Pode vir comigo aqui, olha o versículo 20, o que ele fala? Olha lá. Agora, pois, olha lá, vós bem intentastes mal contra mim. Ou seja, ele não esqueceu. A gente não tem uma amnésia santa para esquecer o mal que fizeram para nós. Muita gente acha que perdoar é esquecer. Não, José não esqueceu. Ele diz, eu estou ligado aí no que vocês fizeram. A intenção de vocês foi acabar comigo. Mas Deus o tornou em bem, ou seja, o mal que vocês fizeram, Deus tornou em bem. Quem pode acreditar que o mal que qualquer pessoa pode estar te fazendo agora, ou pode ter feito a você nesses tempos, Deus tem a capacidade de transformar esse mal em bem? Quem crê? Você tem que colocar essa palavra no teu coração. É uma palavra para renovar a tua esperança, para você sair daqui consciente de que as circunstâncias mudam, mas o propósito de Deus na tua vida nunca vai mudar. Aleluia. Amém, amados?
Então, só para repetir, é no deserto que o Senhor forma líderes, é na caverna que Ele prepara guerreiros, e é na fornalha que Ele mostra a sua presença. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? As cornetas vão tocar, e ao tocar, vocês todos devem se ajoelhar diante da estátua de Nabucodonosor. As cornetas tocaram, mas os meninos permaneceram de pé. Ó a circunstância. Ó a circunstância, e agora? E agora? É a nossa pele ou a gente dá uma ajoelhadinha? E quantos nessa hora, irmãos? Nem preciso falar, né? Nem preciso falar. Também nem precisa de fornalha, viu? Um palito de forfe aceso já está fazendo muita gente ajoelhar, muita gente voltar para trás, muita gente perder a vontade de cultuar ao verdadeiro Deus, muita gente perde a vontade de orar, muita gente perde a vontade de estudar a palavra, e muita gente ganha a vontade de abandonar tudo. Mas as cornetas tocaram, e eles de pé foram lançados naquela fornalha, mas ali estava o quarto homem da fornalha. Aleluia! Meu irmão, é na hora da maior aflição que Jesus vai se fazer presente na tua vida. Amém? A presença do Senhor, ela vem justamente nesse momento em que você está mais aflito. Então vamos lá. Aquilo que parece atraso, porque quantas vezes a gente pensa que Deus está se atrasando para fazer o que Ele tem que fazer, mas o que parece atraso, na verdade, é um treinamento. É o Senhor te treinando para que você vença no teu propósito. Quem está crendo? E também é no silêncio. Quantas vezes no silêncio, quando você ora e não ouve nada em volta, Deus não fala, não coisa, não sei lá, né? Só fica em silêncio. Mas aquilo que parece silêncio, muitas vezes é a estratégia de Deus. Amém? Amém? Estratégia de Deus. É Ele trabalhando no silêncio mesmo. É Ele escondendo de você certas coisas, porque se Ele revelar, você volta para trás. E também é na derrota, em derrotas, principalmente quando parece que é uma derrota, principalmente quando você olha e diz assim, viu, chegou o fim da linha para mim, perdi, fali, morri. Quando parece derrota, irmãos, creio numa coisa, é Deus te lapidando para ser um vencedor. Quem crê nisso pode ficar de pé. Nós vamos orar agora e vamos colocar nossa vida nas mãos do Senhor. Eu não creio que a gente consiga compreender todas as coisas, mas se nós entendermos que Deus tem um propósito, que Ele tem cuidado de nós, que Ele está no controle da nossa vida, que Ele não nos desampara, que Ele sempre está conosco, se nós compreendermos que assim como José, nós também vamos enfrentar alguns desafios para chegar no lugar que Ele tem para nós, certamente, irmãos, isso vai fazer muita diferença na nossa vida. Amém? Então, abaixa aí a tua cabeça, fecha os teus olhos. Se você é um daqueles que tem, principalmente nos últimos tempos, uma dificuldade grande de entender o que Deus está fazendo na sua vida, quando você olha para as circunstâncias, olha para as situações, quem sabe para os resultados dos teus negócios, quem sabe para como anda o relacionamento com a tua esposa, com o teu marido, com teus filhos.
Quem sabe quando você se sente tão abatido e perde completamente a vontade de orar, quem sabe você que se entusiasma com aquilo que dá certo e deposita tanta expectativa de que os próximos dias serão diferentes porque te aconteceu algo bom, mas tantas vezes se esquece de que Deus está trabalhando, de que Deus está contigo, te levando para fornalhas, para desertos e para cavernas. Quantas vezes querendo que você entenda a importância de participar com Ele de suas aflições. E então a gente vai perceber que a nossa vida não é um acaso, que a gente não está aqui só de passagem, como muitos dizem. A gente está aqui só de passagem, depois morreu, acabou. Não. A gente tem uma importância fundamental em estar aqui, porque nós representamos não um prédio, não uma congregação que tem um nome, que tem o nome do ministério. A gente não está aqui para representar prédios. A gente já aprendeu que prédios não têm poder, que igreja não são lugares para serem frequentados. E por isso nós não devemos nos desesperar e nos desgastar procurando o lugar certo para a gente, mas sobretudo entendendo que nós temos um Deus certo que habita em nós. E se nós estamos aqui, é porque o propósito dele para as nossas vidas serão cumpridos segundo a sua vontade. Amém, amados? Eu preciso lembrar do tempo de Deus, que é diferente do nosso tempo. E é por isso que muitas vezes a gente se desespera, porque Ele tem um tempo determinado para todas as coisas e a gente quer determinar outro tempo. É como se nós quiséssemos realmente pegar o lugar de Deus. Mas aí a gente olha para José e vê que ele não fez nada disso. E nessa noite, é esta a palavra que vai ficar em nosso coração. Amém, queridos? Então abaixa a tua cabeça, fecha os teus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai amado e nosso Pai querido, aqui estamos, Senhor, em tua casa. É um lugar onde junto com os nossos irmãos formamos a tua igreja, o corpo de Cristo aqui nesta terra, que certamente, Senhor, apresenta falhas, tem fraquezas, cai muitas vezes, tantas vezes distorce a tua verdade. E então nós recebemos uma palavra assim, aprendendo mais uma vez a interpretar aquilo que nós estamos vivendo como tão somente algo que está nas tuas mãos, que está nos teus controles e que vai nos fortalecer, vai nos preparar. São treinamentos, são as tuas providências em nossa vida, especialmente para que o nosso interior seja transformado, para que nós sejamos formatados segundo a tua vontade e possamos estar preparados para passar pelo que José passou, pelo que Daniel passou, pelo que os profetas passaram, os apóstolos também. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, visita agora cada coração aqui presente nessa noite, cada pessoa que ouve e crê nesta palavra, e traz, Senhor, sobre eles uma porção especial de fé, para que eles consigam ter a paciência de enfrentar as situações sem negar ao teu nome, permanecendo contigo em todas as aflições, por amor ao teu nome, na certeza de que o lugar que o Senhor tem preparado para nós no reino, este é preparado nos desafios de nossa vida.
E nesta confiança te agradecemos por tudo. E que esta palavra prospere no coração de cada irmão. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. E todos juntos a uma só voz. Em nome do Senhor Jesus.